nativos, fala concurseiro! Eu sou o professor Mauro Silva, professor de língua portuguesa aqui do canal. Vamos para mais um assunto do nosso conteúdo programático. E o assunto de hoje é concordância nominal. Um pouco de concordância na sua vida certamente não faz mal. Simbora para mais uma aula? E então, pessoal, quando o assunto é concordância nominal, precisamos entender que concordância nominal é quando o meu artigo, o meu numeral, o meu adjetivo e o meu pronome, eles concordam com o substantivo a que se refere em gênero e em número. E toda vez que nós falarmos em gênero, precisamos internalizar o seguinte: o gênero pode ser masculino ou feminino. E quando falarmos de numeral, precisamos entender que é singular ou plural. Observe a seguinte assertiva. Olha só. As minhas 2 bicicletas velhas foram para o concerto. Observe, quando eu falo as, esse as aqui é o meu artigo. Minhas é o meu pronome. 2 é o meu numeral. Bicicleta é o meu substantivo. E velha é o meu adjetivo. Observe então o seguinte: se ao invés de bicicleta, que é o nosso termo regente, ele quem dita as regras, ele quem manda, como a gente já viu em classes gramaticais, se mudarmos o nosso substantivo, se ao invés de uma palavra feminina, no plural, nós tivéssemos uma palavra masculina no plural, por exemplo, se fosse carro, carros. Observe, já não poderíamos mais usar os mesmos termos das mesmas formas. Observe, ao invés de ficar as carros, não posso, então ficaria os meus 2 carros velhos. Você observa, você consegue observar, você consegue ver que os termos, eles se modificam para que eles possam concordar em gênero e em número com o termo ao qual se refere, ou seja, com o substantivo. Olha aqui, os carros, meus carros, 2 carros, velhos carros. Então, concordância nominal, para que a gente possa internalizar e consolidar bem este conceito, concordância nominal é quando o meu artigo, o meu numeral, o meu adjetivo e o meu pronome, eles se modificam para que possa concordar com o meu substantivo em gênero e em número. Não se esqueça. E para darmos início, observe, na concordância nominal, com um substantivo e um adjetivo, é muito simples. Olha só, os livros velhos. Se eu tenho livros no plural, velhos, que é o meu adjetivo, ele precisa estar no plural para que ele possa concordar em número, ou seja, plural. Se eu tenho livro, palavra o quê? Masculina. Então, velho também precisa estar no masculino para que possa concordar em gênero com o termo ao qual se refere. A gente já viu, exemplo, os governos democráticos, o governo democrático. Então, é esta harmonia. Viu como é simples? Muito simples, não é verdade? Mas não vai ser isso que a banca vai te cobrar. A banca, ela precisa saber se você sabe um pouco mais. Então, vai se exigir um pouco mais de conhecimento em relação à concordância nominal. Olha só. Os melhores alunos foram premiados na cerimônia de encerramento do curso. Eu preciso identificar o quê? Os melhores alunos, aluno núcleo do meu sujeito, não é verdade? Está aqui o meu substantivo, foram, é o meu verbo, premiados é o que, pessoal? É o meu adjetivo. Se é o meu adjetivo, automaticamente ele precisa concordar com o meu substantivo, tá bom? Então, premiados, alunos premiados, os alunos premiados. Olha só. O meu velho amigo chegará hoje à noite. Quando eu falo que o meu velho amigo chegará hoje à noite, observe. Às vezes, a posição em que
o meu adjetivo ele se encontra, em relação ao meu substantivo, ele pode ou não modificar o sentido da oração. Então é bom que você fique atento, porque às vezes a banca pode até te perguntar se a mudança desse adjetivo para antes ou depois do substantivo se alteraria ou não o sentido da oração. Por exemplo, se eu falo, o meu velho amigo chegará hoje à noite. Se eu falo que o meu velho amigo, você consegue perceber que velho amigo dá ideia de amigo de longa data? Olha só, se eu pego o adjetivo velho e coloco para depois do meu substantivo amigo, olha como fica o sentido da minha oração. O meu amigo velho, neste caso, já não é mais um amigo de longa data, e sim um amigo de certa idade, com idade já avançada, tá bom? Fique atento. Então, pessoal, a concordância nominal, ela também pode ocorrer da seguinte forma. Pode ocorrer com mais de um substantivo e apenas um adjetivo. Neste caso, a primeira pergunta que se tem que fazer é o seguinte: qual é a posição do meu adjetivo? Ele está antes ou ele está depois do meu substantivo? No caso, se ele estiver antes do substantivo, é o que a gente chama de concordância nominal atrativa. Então, ele vai concordar com o termo mais próximo e não com ambos os termos. Observe, que delicado movimento e execução desse maestro. Delicado, eu estou fazendo referência apenas ao movimento. Se eu quisesse dizer que delicada fosse a execução, eu teria que modificar, na verdade, o meu substantivo. Da forma como ele tivesse, eu modificaria o meu adjetivo. Observe aqui na seguinte questão. Que delicada execução. Você percebe que aqui a ordem foi invertida? Se a ordem foi invertida, antes eu tinha um substantivo masculino. Agora eu tenho um substantivo feminino que está próximo do meu quê? Do meu adjetivo. Então, automaticamente, quando isso acontece, a gente precisa concordar com o termo mais próximo. É o termo mais próximo a quem ele está fazendo referência e não a ambos, ok? E não a ambos os substantivos. Neste caso, se eu quiser fazer referência a ambos os substantivos, a gente, neste caso, não vai usar a concordância nominal atrativa, e sim o que a gente chama de a concordância nominal através da soma ou a concordância nominal gramatical, que a gente vai ver a seguir, tá bom? Então, e no que tange a mais de um substantivo com apenas um adjetivo, eu quero que você observe as seguintes questões. Olha só, toda vez que eu estiver diante de um adjetivo mais substantivos com nome próprios, tá bom? Grau de parentesco ou títulos, a gente precisa entender que o adjetivo ele sempre irá para o plural. Observem, os talentosos Neymar e Messi. A gente percebe dois substantivos, não é verdade? Dois números. Olha só, Neymar e Messi aqui são substantivos. E temos aqui talentosos, que é o nosso adjetivo. Então, se eu tenho um adjetivo, mas substantivo com nomes próprios, o plural é obrigatório. Por exemplo, aqui, olha só, os talentosos. Os talentosos, Neymar e Messi. Tranquilo? E quando estivermos falando de grau de parentesco, da mesma forma. Olha só, as belas, mãe e filha. Percebeu? Tem que estar no plural. E olha só, os simpáticos, embaixador e embaixatriz. Os simpáticos embaixadores. Então, toda vez que eu estiver diante de adjetivo com mais de um substantivo e estiver fazendo referência a nomes próprios, grau de parentesco ou títulos, o plural é obrigatório. Tranquilo, então? Ok, então, pessoal. E quando o meu adjetivo ele está depois do meu substantivo, ou depois dos meus substantivos, olha como se dá a concordância. É o que a gente chama de concordância gramatical ou concordância nominal através da soma, não é verdade? Porque este E, a partícula E, dá ideia de soma, tá bom? Então, pessoal, observem. Olha só.
Que menina e menino lindos. A gente percebe que são lindos tanto a menina quanto o menino. Então, neste caso de concordância nominal gramatical, por exemplo, se eu tenho um substantivo feminino mais um substantivo masculino, prevalece o plural masculino. Se eu tenho um substantivo feminino mais um outro substantivo feminino, logicamente prevalece o plural feminino. Se eu tenho um substantivo masculino mais um substantivo masculino, obviamente prevalece o plural masculino. Então, com substantivos diferentes, prevalece o plural masculino. Não esqueçam. Olha só, eu também posso dizer o seguinte: que menina e menino lindo. Lindo, neste caso, eu estou me referindo a ambos os substantivos? Não. Neste caso aqui eu estou me referindo apenas ao menino. Se eu quiser dizer que apenas a menina é linda, então eu vou colocar a menina próximo ao meu adjetivo. Entendeu? Olha só. Uma coisa é a concordância nominal gramatical, que a gente viu é quando o meu adjetivo ele está depois, está pós-posto ao meu substantivo. Outra coisa é a concordância nominal atrativa, ou seja, quando o meu adjetivo está antes dos meus substantivos, antes do meu substantivo. Observe, neste caso aqui a gente está falando de concordância nominal gramatical ou através da soma, não é verdade? Aqui seria a concordância nominal atrativa. Tá bom? Olha só. Eles oferecem o quê? Boa localização e atendimento. Ou seja, eles oferecem localização e atendimento, mas apenas a localização que é boa. Aqui no caso, o meu adjetivo ele está simplesmente dizendo que apenas a localização é boa e não ambos. Se eu quiser dizer que ambos, são bons, percebeu que eu já mudei o meu discurso? Que ambos são bons. Por que eu falei bons? Porque a gente está diante de um substantivo masculino e um feminino. Por isso que eu coloquei o plural masculino, tá bom, pessoal? Como a gente menciona aqui em cima. Se eu quiser dizer que ambos, tanto a localização quanto o atendimento, são bons, eu preciso alterar. Eu já não vou mais fazer uma construção da concordância nominal atrativa, e sim agora eu mudo para gramatical. Observe, eles oferecem localização e atendimento bons. Aqui no caso eu estou me referindo aos dois. Se eu quero dizer que apenas um, por exemplo, eu vou concordar. Eles oferecem localização e atendimento bom. Eles oferecem atendimento e localização boa. Ok? Então é isso, pessoal. Vocês precisam, primeiramente, toda vez que estiver tratando de concordância nominal, vocês façam a seguinte pergunta: mas o meu adjetivo está antes ou depois do meu substantivo? Se ele estiver antes, eu estou tratando de concordância nominal atrativa, não esqueça. E se ele estiver pós-posto, ou seja, se ele estiver depois dos meus substantivos ou do meu substantivo, a gente está tratando de concordância nominal gramatical ou através de soma, através da soma. Não se esqueça, tá bom então? E quando estivermos falando do adjetivo que figura como predicativo do sujeito. Então, pessoal, o que é o sujeito? O sujeito é o ser do qual falamos alguma coisa, ok? E o que é o verbo de ligação? O verbo de ligação é o verbo que liga o meu sujeito ao meu predicado. E o que é o meu predicado? O meu predicado é tudo aquilo que falamos do sujeito. Vamos ver na prática? Observe. O aluno e a aluna estão aprovados. Percebe que está no plural? Tranquilo. Quem está aprovado? O aluno e a aluna. A gente percebe que se está no plural e a gente tem um termo
masculino mais um termo feminino, a gente viu que funciona como? Quando tem termos diferentes, ou seja, substantivos diferentes, prevalecem o quê? O plural masculino, não é verdade? Mas a gente precisa entender que a regra diz o seguinte, que toda vez que eu tiver um adjetivo que estiver figurando como predicativo do sujeito, é obrigatório que ele esteja no plural. Eu não posso, neste caso, dizer, eu vou fazer uma concordância nominal atrativa, ou seja, vou concordar apenas com o mais próximo. Observe, o aluno e a aluna estão aprovados. Eu posso dizer que aluna aprovada, o aluno e a aluna estão ou está aprovada? Eu não posso, neste caso eu não posso dizer que apenas a aluna está aprovada, porque aqui eu tenho um adjetivo que está figurando como predicativo. Aqui neste caso é o meu predicativo do sujeito. Então toda vez que eu tiver, tem um verbo de ligação, se eu tenho um verbo de ligação, automaticamente depois do meu verbo de ligação, aí é predicativo do sujeito, tá bom? É tudo aquilo que falamos do sujeito. Toda vez que eu tiver um adjetivo figurando como predicativo, automaticamente, ou seja, obrigatoriamente, o meu adjetivo ele tem que estar no plural, ou seja, como a gente viu aqui neste caso, o aluno e a aluna estão aprovados, ok? Não se esqueça. E então, pessoal, quando tivermos dois ou mais adjetivos se referindo a apenas um substantivo, a regra gramatical diz o seguinte: fala que o substantivo ele vai para o plural ou temos que colocar um artigo antes do último adjetivo. Observe, neste caso, falava fluentemente as línguas. A gente já tem aqui o nosso substantivo no plural, então se eu já tenho aqui as línguas, e já está no plural o substantivo, eu só preciso agora dizer quais são as línguas. As línguas inglesa e a língua espanhola. Então, estas línguas aqui que dão ideia de quê? De plural, de soma, não é verdade? Então, a gente já tem singular, singular, automaticamente substantivo no plural. E o outro caso é o seguinte: falava fluentemente a língua. Você percebe que aqui a gente tem um artigo que está determinando a língua, mas que língua? A língua inglesa. E agora a gente precisa adicionar no último adjetivo também um a, ou seja, o termo determinante, para que ele possa determinar a língua espanhola. Então, neste caso, falava fluentemente a língua inglesa e a língua espanhola. Então, a gente precisa ter dois termos determinantes quando eu tiver o meu substantivo no singular. Então, se eu tenho um substantivo no singular, a regra fala que eu tenho que colocar um artigo antes do meu último adjetivo. Entendeu? E então, pessoal, a gente pode também ter a concordância nominal com substantivo mais números ordinais. E como que funciona? A gente já aprendeu a perguntar: numeral está antes ou depois do substantivo? Observe, neste caso, o primeiro e o segundo lugar. A gente percebe aqui que lugar está no singular, tá bom? O primeiro lugar ou o segundo lugar. Então, a gente tem aqui o nosso adjetivo singular. Pode também se dar a construção da seguinte forma: o primeiro e o segundo lugares. Ou seja, aqui a gente também pode concordar dessa forma: o primeiro e o segundo lugares. Entendeu? Olha só. E se o nosso substantivo, ele vier depois do nosso adjetivo? Olha só. Os lugares, primeiro e segundo. Possa ser que alguém observou o seguinte ponto. Olha só. Professor, então no caso a gente pode deixar sempre o verbo no plural. Vocês perceberam que o verbo ele está sempre no plural?
Aqui é concordância verbal, né? Mas vocês perceberam que tem isso em comum? E às vezes a gente acaba engessando, achando que sempre vai colocar o verbo no plural. E não é assim. Não engessem este conceito aqui. Sabe por quê? E o examinador, espírito ruim que é? Porque examinador, você acha que ele tem espírito bom ou espírito ruim? Espírito ruim. Você acha que ele vai te pegar na regra ou vai te pegar na exceção? Na exceção, logicamente. Então você não pode engessar de que o verbo sempre estará no plural. Sabe por quê? Porque o examinador, espírito mau, o que ele pode fazer? O lugar primeiro e segundo. O verbo vai ficar no plural ou vai ficar no singular? Singular. Ganhará. Você entendeu porque não se deve engessar? Então, quando você tem numeral que ele está antes do substantivo, a concordância ela pode se dar como? Ou singular ou plural, tanto faz. Se eu vou colocar aqui, ó, lugar ou lugares, singular ou plural, tanto faz. Só que quando ela vem depois, a gente precisa entender que o substantivo ele vai para o plural, mas você não pode engessar por quê? Porque pode ser que venha o termo no singular. E se a gente tiver, por exemplo, aqui o examinador, ele vai te pegar na exceção. Ele pode colocar o lugar primeiro e o segundo, ou ele também pode colocar os lugares primeiro e segundo ganharão. Mas se for o lugar primeiro e segundo, ganhará. O lugar ganhará. Então não se esqueça desta exceção, tá bom? Então, pessoal, e no caso da concordância com os termos anexo, incluso, próprio, mesmo, obrigado e kit. Como que se dá essa concordância? Olha só, a gente precisa entender que estes termos, eles são variáveis, então eles precisam se modificar para concordar com o substantivo, ou seja, o termo ao qual eles se referem. Observem, as procurações estão anexas. Se ao invés de procuração fosse documento, por exemplo, o documento está anexo. Percebeu? A bebida está inclusa. Pessoal, só uma observação. Às vezes as pessoas perguntam, mas se ao invés de anexo, anexas, eu colocar em anexo, como que funciona? Quando eu tenho este termo em anexo, eu preciso entender de que significa dizer assim, está contido em algo. Então assim, costumo não usar. Mas o que acontece? Para a prova de vocês precisam entender que este termo em anexo está contido em algo, ele é invariável. Mas neste caso, da palavra anexo ou anexa isolada, a gente precisa entender de que ela é variável, ok? Olha só, já que a bebida está inclusa, se ao invés de bebida fosse o vinho está incluso. O vinho está incluso. Percebeu que se eu tenho bebida no feminino, inclusa no feminino. Vinho no masculino, incluso no masculino. Precisa concordar. E a gente precisa entender esta relação, tá bom? Então, pessoal, precisa entender estas relações aqui, tá bom? É só isso aqui. Olha só. Elas próprias fizeram o trabalho. Eu posso dizer, elas mesmas fizeram o trabalho. Elas próprias fizeram o trabalho. Se fosse eles próprios fizeram o trabalho. Percebeu a variação? Por exemplo, ela mesma pediu exoneração. Se fosse ele mesmo pediu exoneração. Uma observação muito importante. Pessoal, olha só. Mesma ou mesmo, eu jamais posso utilizar esta partícula como pronome relativo. Muito se ouve aí, né? Principalmente o Copom, falando o seguinte: o mesmo não quis se identificar, o mesmo foi conduzido ao distrito policial. Não se pode utilizar mesmo como pronome relativo. Mesmo só deve ser utilizado como partícula intensificadora de pronome pessoal do caso reto. É o que a gente tem aqui, por exemplo. Pronome pessoal do caso reto e temos a partícula mesmo como que? Intensificando, não é verdade? Olha só, ela mesma pediu exoneração, ele mesmo pediu exoneração.
Elas mesmas pediram exoneração. Entendeu? Olha só. As meninas disseram obrigadas. Tá correto isso aí? As meninas disseram obrigadas ou as meninas disseram obrigada? Olha só. A palavra obrigado e obrigada, elas podem se flexionar no plural. Então, se eu tenho apenas uma menina dizendo obrigado, pedindo obrigada, singular. Se são mais de uma menina, então automaticamente, se são mais de duas, ou seja, se a gente tem uma quantidade, né? Uma quantidade, ou seja, mais de uma pessoa, mais de uma menina pedindo ou dando obrigado, a gente precisa entender de que este termo vai se flexionar e ele vai concordar também, ou seja, tanto no singular plural quanto no masculino e feminino, o gênero, entendeu? Menina diz obrigada. Menino diz obrigado. Meninas dizem obrigadas. Meninos dizem obrigados. Então este termo aqui, ele varia também, tá bom, pessoal? Ele varia tanto em gênero quanto em número, não se esqueça. Os candidatos estão quites com o serviço militar obrigatório. Se fosse o candidato está quite com serviço militar obrigatório. Não se esqueça. E como se dá a concordância com esses termos? É bom, é necessário e é proibido. Presta atenção. Só vai variar se o sujeito vier precedido por artigo ou qualquer outro determinante. Como assim? Observe. Água é bom para a saúde. Você pode dizer o seguinte: mas água é uma palavra feminina, professor. Então, teria que ser boa. Água é boa para a saúde. Não, sabe por quê? Porque não temos um determinante. E o que seria um termo determinante? Olha só. Se eu tenho água, mas eu tenho um artigo que está determinando água, automaticamente eu tenho que mudar aqui o meu adjetivo, ou seja, ele vai ter que concordar com esse determinante, ou seja, a água é boa para a saúde. Água é bom para a saúde, não temos determinante aqui, não temos o a que está determinando, não é verdade? O nosso substantivo, mas aqui sim. Então, toda vez que você vira a presença do a, automaticamente você precisa concordar, tá bom? Não se esqueça. Olha só, é necessário sua presença, mas é necessária a sua presença. Atentem sempre para o determinante. Se eu tenho um determinante, precisa concordar. Viu a, preciso concordar. Tá bom? Não tem a, o termo vai ficar o quê? Masculino. Tá bom então? Olha só. É proibido entrada de pessoas não autorizadas. É proibido entrada. Não tem determinante. Aqui agora. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Você entendeu? Então, toda vez que você vir, a partir de hoje, placas escritas, é proibido, é proibida, observe se a construção ela está obedecendo a norma gramatical. Tá bom? Então, atente para isso. E como que se dá a concordância com os termos muito, pouco e caro? Para você jamais errar as questões e para que estas questões não fiquem caras para você, presta atenção. Toda vez que eu tiver muito, pouco e caro e eles figurarem como adjetivo, segue a regra geral. Ou seja, eles vão se modificar para que eles possam concordar com o substantivo, ou seja, o termo ao qual eles se referem. Observe. Comprei muitas roupas durante a viagem. Observe. Comprei muitas roupas. Se ao invés de roupa fosse sapatos, por exemplo. Sapatos. Olha só. Comprei muitos. Percebeu que houve mudança? Então, se houve mudança, isso aqui não é advérbio. Pode ser tudo, menos advérbio. Então, concordou? Adjetivo. E não advérbio. Tranquilo? Neste caso,
Nosso adjetivo ele vai sempre concordar o quê? Com o substantivo, ou seja, o termo ao qual ele se refere. Então, percebeu? Comprei muitas roupas durante a viagem. Olha só. Pouca proteína não é suficiente para mim. Ok. Pouca proteína. Se fosse carboidrato, por exemplo, carboidrato. Pouco carboidrato. Então, adjetivo também. Está concordando com o nosso substantivo. Você entendeu? Observe. As roupas estão caras. O que estão caras? As roupas. Roupas caras. Caras roupas. Entendeu? Roupas caras. Se fosse sapatos, olha. Os sapatos estão caros. Observe que houve variação. Não se esqueça. E agora observe os mesmos termos, porém agora eles não figuram mais como adjetivo, e sim como advérbio. Neste caso de advérbios, eles são invariáveis. Olha só. Comprei muito durante a viagem. Então aqui ele não está mais concordando com o substantivo, não é verdade? Aqui a gente percebe que é o verbo muito, ou seja, o modo como ele comprou. Então o modo como ele comprou foi muito. Eu não posso concordar com a viagem. Imagina só a seguinte construção. Comprei muita durante a viagem. Não tem sentido, não é verdade? Olha só. No caso de muito, pouco e caro, quando são adjetivos, eles variam, concordam com o substantivo. No caso de pouco, muito e caro, quando há advérbios, eles não variam. Neste caso, então, qual é a função do advérbio? O advérbio ele tem por função, advérbio ele modifica verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Então, neste caso aqui, a gente percebe que muito é o modo como ele comprou, a forma desenfreada de como ele comprou, não é verdade? Então, aqui ele simplesmente está fazendo referência a um verbo, tá bom? Então não varia, é invariável. Neste caso, ela chegou pouco atrasada. Ela chegou pouco atrasada, ou seja, ela não estava apenas atrasada. Ela não estava muito atrasada. Foi um pouco atrasada, então foi o modo. Na verdade, a ideia de modo. Modo como ela chegou. Qual foi o modo de atraso? Foi pouco, muito, bastante, pouco. Ela estava pouco atrasada. Tá bom? Então, olha só. Comprei caro essas roupas de frio. Ou seja, comprei caro. Caro foi o quê? Foi o modo como ela comprou, como ela ou ele comprou. Entendeu? Caro foi o modo. Pessoal, e outra coisa muito importante é o seguinte. Muita atenção quando caem estes termos aqui na prova de vocês. Olha só. Expressão tal, qual. E o bizu é o seguinte. A gente precisa entender que o termo tal, ele sempre vai concordar com o termo antecedente, tá bom? Antecedente. E qual ele vai concordar sempre com o termo posterior. Observe. Por exemplo, os filhos são tão espertos tais. Tal, antecedente. Que é o antecedente? Filhos. Se filhos está no plural, tais também tem que estar no plural. O tal tem que estar no plural para concordar com filhos. Os filhos são tão espertos tais qual. O qual concorda com o posterior. Se concorda com o posterior, ele está no singular. Quem está aqui? Pai. O termo pai está no singular. Então a gente tem tal concordando com o anterior e qual concordando com o posterior. Se o anterior está no plural, automaticamente tal vai ficar tais, porque precisa concordar e está no plural. E o termo aqui, se tiver no singular, o qual também fica no singular para que possa concordar com o posterior. Olha só. As filhas são tão arrogantes tais. Quem é tais? As filhas. Não é isso? Quais, a gente percebe quais agora no plural, quais os pais.
Vocês perceberam? Então, muitas vezes as pessoas erram as questões justamente por isso. É tal qual, é invariável. Negativo. É variável, tá bom? Então, pessoal, não se esqueça. Tal concorda com o antecedente e qual concorda com o posterior. Tá bom? Então, observação. Preste atenção nesses termos. Todo. Por exemplo, pronome indefinido vai ser invariável. Um exemplo seguinte. Toda pessoa deve investir em ações. É a mesma coisa eu também dizer. Todo ser humano deve investir em ações. Então a gente percebe que ele é variável, ou seja, mudou. Se ele figurar como advérbio, a gente percebe que ele é invariável. Por exemplo, ela está todo preocupada. E não ela está toda preocupada, como algumas pessoas dizem. Eu não estou medindo se ela está completamente ou se ela está metade preocupada. É o modo como ela está todo preocupada. Não se esqueça, como advérbio é invariável. Olha só, alerta. A palavra alerta, ela é advérbio e é invariável, já está pacificado. Não tem como cogitar qualquer uma outra forma. É advérbio invariável. Por exemplo, devemos estar sempre alerta, ou seja, é o modo como devemos estar. Observa aqui, os bombeiros ficarão, os bombeiros ficarão alerta. E não os bombeiros ficarão alertas. Não é adjetivo, é advérbio. Então, os bombeiros ficarão alerta. É o modo como eles ficarão. Então, é advérbio, é invariável também, tá bom? Palavra alerta. Pessoal, muita atenção para a palavra bastante. Se eu tiver dúvida da palavra bastante, eu posso mudá-la. Eu coloco muito no lugar de bastante e aí eu vejo se houve essa variação. Observe, por exemplo, bastante como advérbio é invariável. Quando o pronome indefinido, ele vai variar. Olha só. Ele está bastante cansado. Ela está bastante cansada. Eles estão bastante cansados. Olha só. Ela está muito cansada. Ele está muito cansado. Então, substituir por muito continua invariável. Então, bizu é justamente mudar a palavra bastante por muito e ver se há variação ou não. Aqui, no caso, advérbio. Olha quando é pronome indefinido, como que fica? Bastante dia neste ano fez frio. Bastantes dias neste ano fez frio. Olha só. Muito dia neste ano fez frio. Muitos dias neste ano fez frio. Percebe que houve mudança? Então, uma coisa é o bastante quando advérbio, outra coisa é quando este bastante ele figura como um pronome indefinido. Não se esqueça. E para finalizarmos, observe. A palavra silepse é uma concordância ideológica. Geralmente é utilizado bastante em discursos políticos, por exemplo. E essa silepse, ela tanto pode ser uma silepse de número, de gênero, ou até uma silepse de pessoa. Por exemplo, quando eu falo assim, olha, é uma concordância ideológica. Olha só, exemplo, Vossa Excelência é muito rígido. Neste caso eu estou falando com uma autoridade do sexo o quê? Do sexo masculino. Se for uma autoridade, por exemplo, do sexo feminino, olha só, Vossa Excelência é muito rígida. Percebeu? Então aqui houve uma flexão de quê? De gênero, masculino e feminino. Eu posso dizer assim também. Os brasileiros somos muito patriotas. Se eu falar assim, os brasileiros somos, eu estou me incluindo. Então, se eu estou me incluindo, aí a gente está diante de uma silepse de pessoa. Você entendeu? Então, neste caso, a concordância se dá de forma ideológica. A gente está diante de uma silepse, não esqueçam. Olha só, a palavra monstro funciona como adjetivo, sim, mas é um adjetivo e ele é invariável. A gente não pode variar o seguinte, por exemplo, estou com uma dor de cabeça monstra. Não existe, tá bom? Estou com uma dor de cabeça monstro. Não esqueça que essa palavra não varia, ok? Então, pessoal... Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa aqui no canal e o assunto de hoje foi concordância nominal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar
com o máximo de amigos que você puder. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.